Olá pessoal, já falamos sobre algumas biomoléculas aí, né? Quando citamos elas nos polímeros, vamos falar um pouquinho mais sobre essas moléculas que são as proteínas. As proteínas, elas estão presentes em vários alimentos. É uma categoria de alimento muito importante para a gente, porque ela é rica em aminoácidos. E para vocês que não sabem, a gente não produz todos os aminoácidos no nosso corpo. Tem os essenciais e os não essenciais. Alguns desses aminoácidos a gente só consegue obter de outros seres vivos, de animais ou vegetais. É por isso que a gente tem que comer uma variedade de alimentos aí, bem diversificado. Alguns vegetais possuem proteínas também importantes, mas a maior fonte de proteína aí vem das carnes, ovos e leite, ou todos os derivados aí de animais. As enzimas, elas são constituídas pelos monômeros chamados de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles têm uma parte amino, uma parte ácido carboxílico, por isso esse nome, e elas vão se diferenciar aí apenas pelo radical, que é um grupo alquilo aí que está presente nessas substâncias. A união desses dois aminoácidos ou mais aminoácidos são chamadas de ligações peptídicas, que são produtos de uma reação de condensação. A reação de condensação forma moléculas cada vez maiores, que dependendo do tamanho e caso tenha uma função, essas proteínas também são chamadas de enzimas. Aqui a gente viu algumas estruturas dessas enzimas, como são combinadas, né? A estrutura primária é a forma linear, onde a gente tem vários aminoácidos combinados. Esses aminoácidos formam uma estrutura secundária, que pode ser apresentada na forma de hélice, alfa-hélice, ou beta preguiada. A estrutura terciária, quando existe combinação entre esses dois grupos e o enovelamento dessas estruturas, e a estrutura quaternária, que forma algumas enzimas importantes aí. Essa aqui é um exemplo de uma enzima, onde a gente tem a mistura de todas essas estruturas aí, primária, secundária, terciária e quaternária. Os lipídios também são biomoléculas muito importantes para o nosso corpo, e eles estão presentes nos óleos e gordura. Eles pertencem aos grupos de lipídios, ou também chamados de triacilgliceróis. Eles podem ser obtidos de origem animal ou vegetal, e são compostos originados aí de ácido graxos e gliceróis. A união entre esses dois grupos libera uma molécula de água, logo cada parte de glicerol vai liberar também uma molécula de água, e a condensação desse grupo forma um éster, ou no caso aqui, um triacilglicerol. A reação inversa também é utilizada para a produção de sabão. Também é chamada de reação de saponificação. Basicamente, os sabões são substâncias que possuem caráter anfifílico, ou seja, eles têm uma parte polar e outra parte apolar. Okay? Os sabões são formados através da reação de saponificação, onde um óleo ou gordura reage com uma base inorgânica, podendo ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, dependendo do tipo de sabão que você quer. Um sabão mais líquido, mais mole e pastoso, eu usaria aqui o hidróxido de potássio. E essa reação se dá da seguinte maneira: o meu ácido graxo, que é este de ácido graxo, o glicerol, reage com uma base
Aqui a gente tem a quebra da minha molécula. Aqui, né? Formando, então, o glicerol e meu sal aqui, que eu também chamado de sabão nesse caso. Os grupos modificáveis aqui grandes dentro do meu ácido graxo, que vão dar o diferencial do meu sabão. O glicerol também é um produto comercial, ele é conhecido como um humectante, né? Faz com que a pele fique bem hidratada, né? Então também muito utilizado em cosméticos na indústria. E como é que funciona o sabão? Essa parte em azul aqui é conhecida como a parte da cadeia apolar, que tem muitos carbonos aqui, né? Com caráter apolar, enquanto que a parte onde foi formado o sal é a minha parte polar, e por isso ela tem maior afinidade com a água. Então, no momento em que a gente está lavando algum objeto, né, essa parte apolar se liga à gordura, à sujeira, por ter afinidade com outra substância polar, enquanto que a parte polar fica para fora desse globo, né, e vai formando o que a gente chama de micélio, estruturas micelares, e divide essa gordura, essa sujeira, em várias partes menores, e assim esse micélio ele pode ser arrastado junto com a água, porque a parte de fora tem maior afinidade com a água. Os ácidos nucleicos são formados por ácidos desoxirribonucleicos, que no caso do DNA, ou o ácido ribonucleico, no caso do DNA. São as denominadas substâncias da hereditariedade. Compõem aqui são polímeros, né, constituídos por ácidos nucleicos, que na realidade são poliésteres, que têm um papel fundamental de relação à vida. Uma fita estrutura helicoidal une-se a outra por meio de ligações transversais ou barras transversais, formadas por 4 bases hidrogenadas, chamadas de timina, adenina, citosina e guanina. No caso do RNA, a gente também tem aqui a uracila, que é uma base nitrogenada também. Essas bases nitrogenadas estão ligadas a um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e no caso do RNA é a ribose. Vamos responder alguns exercícios. A coluna 1 apresenta formas estruturais gerais de alguns compostos e a coluna 2 as fontes de ocorrência desses compostos. A sequência correta dos números da coluna 2 de cima para baixo é: vamos identificar cada substância aqui. Aqui a gente tem um ácido e uma amina. Logo, esse aqui é um aminoácido, que é o monômero aí que constitui as substâncias que a gente conhece como proteínas. Elas estão presentes principalmente aí nas substâncias de origem animal, como a clara de ovo. Essa substância aqui é um sal, certo? E levando em consideração que esta parte aqui é uma cadeia longa de carbono, a gente pode dizer que esse aqui é um sabão, proveniente da reação de saponificação de um triacilglicerídeo. Nesse caso, a terceira aqui, certo? Que é uma gordura. Essa gordura faz com que o processo de esterificação, né, do glicol com um ácido carboxílico. E a última etapa aqui, número 4, é o carboidrato. Essa é a fórmula mínima, também pode ser representada da seguinte maneira, para representar os sacarídeos. Foram feitas
Então, a ordem seria aqui 3, 4, 1 e 2. Então, correta letra D. Eu esquecendo de dar a resposta, né? A próxima questão: foram feitas as seguintes afirmações sobre a química dos alimentos. As proteínas são polímeros naturais nitrogenados que, no processo de digestão, fornecem aminoácidos. Verdadeiro. O grau de insaturação do óleo de cozinha pode ser estimado pela reação de desporamento de solução de iodo. Verdade também. O amido, só para explicar essa reação aqui de iodação, é mesmo que acontece ali com a moléculas de cromo também. A gente viu reações de adição que os alcenos, eles sofrem adição aqui, né, formando esse tipo de molécula. Nesse caso, o bromo ele tem uma cor e a quantidade de bromo que é utilizado para transformar essas ligações duplas aqui é que é levado em consideração para saber a quantidade de insaturações. Da mesma forma, o outro também é usado para poder saber a quantidade de insaturações que tem nas moléculas de óleo de gordura. O amido é um dímero de frutose e glicose isômeros da fórmula C6H12O6. Na verdade, é um dímero de alfa-glicose. Tem frutose aqui no amido. Um triglicerídeo saturado é mais suscetível à oxidação pelo oxigênio do ar do que um poliinsaturado. Na verdade, não, né? Seria o contrário aqui. Então, a alternativa correta é apenas a letra A aqui, 1 e 2. São dadas as formas dos seguintes aminoácidos. A gente tem a glicina e a alanina. Escreva a forma estrutural de fragmento de proteína glicina, alanina, glicina. Então, condensação, né? Isso a gente formar aqui uma molécula de água e juntar essas duas partes da molécula. Claro que a gente vai repetir também a outra parte. É só colocar como se fosse um polímero aqui, esse fragmento. Aqui cai um hidrogênio. Essa estrutura aqui é da glicina. Nesse momento a gente junta aqui com a alanina. E novamente a alanina vai formar outro grupo aqui com a glicina. Hidrogênio de novo e repete a estrutura da glicina. E assim por diante. Colocar N aqui porque eu não sei quantas vezes essa parte se repete, mas você poderia terminar somente a circulação aqui nessa ordem glicina-alanina. Glicina, que é a parte da proteína que ele pede, certo? Essa parte toda aqui, no caso, é a alanina, e as outras duas pontas, o hidrogênio CO2 e C duplo O, é a parte aqui da glicina. A gente finaliza por aqui, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima.